Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport do Benfica, não é o PAOK de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só sou na PlayStation. A PlayStation eu consigo resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Pois é, malta, bem-vindos. Mais um episódio do Segundo Poste, episódio 6 da temporada 5. Isto logo após o jogo da seleção, umas horinhas depois, mas nesta noite após a seleção ter ganho por 5-0 em Yerevan, capital da Arménia. E nós hoje, estou cá eu, Pedro Azevedo, com o Diogo Maia, com o Pedro Guarda. A nossa Rita não está presente, mas temos o Rodrigo Carvalho, nosso convidado especial, e especial porque já vieste muitas vezes, já estiveste connosco algumas vezes, pessoalmente também. O Rodrigo é um amigo do projeto, para além do nosso convidado, é um amigo do projeto, e está cá hoje, primeiro porque gostamos sempre de conversar com ele, e segundo porque achamos que tem a acrescentar, ainda por cima, quando há uma semana o Rodrigo e a equipa técnica da qual o Rodrigo faz parte ganharam pelo Seattle Sounders a Leagues Cup na final 3-0 contra o Inter Miami de Messi, Busquets, Jordi Alba, Luís Soares, agora Rodrigo de Paul também. E portanto, Rodrigo, bem-vindo. Já vou ao Guarda e ao Maia perguntar se eles estão bem ou não, mas bem-vindo aqui ao Segundo Posto mais uma vez. É sempre um gosto ter-te cá connosco. É verdade, obrigado, é um prazer. Sou ouvinte assíduo, como já sabe. E comentador também, já comentaste lá no Spotify, que nós fomos ver há bocadinho. É verdade, comentador também. E é um prazer. Vamos a isso, como sempre. Parabéns pela vitória já agora. Obrigado. Maia e Guarda, como é que já ganhou uma final ao Messi. Estamos a brincar. Já zeraste. Já posso terminar. Essa ninguém ganhaste a final ao Messi. Tanto é que uma semana depois o homem teve que abandonar a seleção. Não abandonou a seleção, mas foi fazer o último jogo pela Argentina, na Argentina. Verdade. Portanto, Rodrigo tem influência nisso, de certeza absoluta. Ainda não se tinha falado da possível retirada do Messi. É verdade. Perdeu a final pode ter tido influência. Rodrigo. Por favor, né? Acabou. Pode ter tido influência. Rodrigo, antes de ir a ti, deixa-me só dar aqui também uma nota aos nossos espectadores e os nossos ouvintes, portanto, quem nos ouve e quem nos vê. Mais uma semana em que tivemos mais comentários, mais visualizações, mais audições e, portanto, tenho que dar... E subscrições. Os nossos subscritores foram importantes também para o aumento desses números. Com novas subscrições, o algoritmo funciona por si, portanto, chega a mais gente também. Nós não pagamos publicidade, as coisas estão a acontecer naturalmente, organicamente, e, obviamente, que acontece pela nossa regularidade e pela vossa regularidade aí em casa, para quem nos vê e para quem nos ouve, que é muito importante, e acima de tudo para quem comenta. Nós gostamos dessa dinâmica dos vossos comentários. Continuem a dar hate e pesado. Mas... Opa, à vontade. E mandem sugestões. Nós pedimos na semana passada, por acaso, para este episódio, faça este reparo, houve poucas sugestões da parte da malta nos comentários. Então, vocês disseram que o Porto não jogava bem, queriam comentários para esta semana. Levámos com a malta, é verdade, levámos com os adeptos do líder, é verdade. Mas pronto, é isso, é dar esse abraço ao pessoal que nos vê e que nos ouve, a quem nos acompanha desde o início, e também aos novos subscritores, lá está. E já agora dizer que o Samit é membro honorário e cofundador do Segundo Poste. O homem vive fora de Portugal, casou há pouco tempo e, portanto, está impossibilitado praticamente de participar connosco aqui. Participa connosco no backstage, digamos assim. E, portanto, era para esclarecer, porque houve malta que chegou nova e que não... E nós às vezes falamos do Summit para aqui, do Summit para ali. O Summit deu-nos isto, disse-nos aquilo outro. E, portanto, ficam a saber. É um dos membros cofundadores do Segundo Poste. Malta, indo ao episódio em si, e Rodrigo, aproveitando que estás cá connosco, eu gostava que começássemos pela experiência. Já fomos à tua outra experiência aqui há uns anos nos Estados Unidos, agora à experiência recente e atual, neste caso, no Seattle Sounders, uma experiência de sucesso na equipa técnica do Brian Schmetzer. Vocês ganharam agora a Leagues Cup. O Seattle Sounders é um clube que
tem um palmarés, por exemplo, bem maior do que o Inter Miami, até porque é um clube que foi fundado, eu tinha aqui apontado, exatamente, em 1974, portanto, 12 de maio de 1974, um clube muito mais histórico e com muito mais palmarés do que o Inter Miami, uma Leagues Cup, conquistada agora pela equipa técnica da qual o Rodrigo faz parte, 2 Major League Soccer, 3 US Open Cup, uma Liga dos Campeões da CONCACAF, portanto, da Conferência de Centro-América e América do Norte, e 2 USL First Division. Trouxe a biografia do clube só para mostrar o Seattle ao Sounders, porque achei importante, porquê? Porque nós temos esta opinião que é tudo muito recente nos Estados Unidos, e efetivamente, eu desde que me lembro de ver futebol e ter algum olho para aquilo que se passa do lado do Atlântico, o Seattle Sounders até foi sempre um clube subejamente falado. Portanto, Rodrigo, estás num clube histórico naquilo que é o futebol nos Estados Unidos da América, como está a ser essa experiência, como foi ganhar a Leagues Cup ao Inter Miami, e também depois dar-nos um toquezinho sobre a participação no Mundial de Clubes, que acho que é importante percebermos isso. Claro, o clube é histórico, sem dúvida. Foram os 50 anos do clube no ano passado, no meu primeiro ano com o clube, e pelos festejos dos 50 anos, e é uma marca que nos Estados Unidos, no futebol, não há muitos clubes que cheguem a esses números. O clube passou por várias divisões inferiores e várias versões das ligas americanas, e em 2009 foi o primeiro ano na MLS. Ou seja, não é um dos clubes originais da MLS, mas desde 2009 que tem estado na liga e com relativo sucesso. Falaste da conquista da Champions League em 2022, que foi o que nos permitiu este ano estar no Mundial de Clubes. No Mundial de Clubes, por causa do ranking, exato. Exato, chegámos lá por mérito próprio. Não por convite, não é? Como os vossos adversários da semana passada. Não vou comentar. Mas sim, é um clube com muita história e um clube local, com as raízes muito, muito próprias, e se forem às redes sociais do nosso clube podem ver que neste último jogo contra Miami nós temos 30 jogadores disponíveis no plantel, e entre jogadores formados localmente, jogadores de Seattle, jogadores que cresceram na equipa B, são 23 em 30. Alguns vieram de fora já com 20 anos, se calhar, alguns vieram do draft da universidade, outros formados localmente, mas o nosso treinador foi jogador do clube, foi treinador nas divisões secundárias, depois passou para adjunto quando foi para a MLS, e agora outra vez treinador principal. Toda a energia do clube é muito local e muito própria, e isso sente-se no dia a dia, e tornou tudo muito mais especial. Jogar o Mundial de Clubes, todos os jogos em casa, ajudou-nos. Falámos disso hoje com os jogadores. Ajudou-nos claramente a ser competitivos e a atingir ali níveis exibicionais e de motivação que, se calhar, se fôssemos jogar a Marrocos, como foi a última experiência do clube no Mundial de Clubes, não é a mesma coisa. Grande estádio, hein? Eu comentei um dos jogos do Inter, creio, ou do River, já não me recordo. Foi o Inter River, que foi, creio eu, que foi em Seattle, não foi? No vosso estádio, brutal o estádio. Exatamente. Grande. É um estádio bonito, diferente, e com muita gente. Nós tivemos 69 mil pessoas neste último jogo contra Miami, e isso tudo, o estádio é no meio da cidade, mesmo na baixa da cidade, dá para ir a pé, dá para ir de transportes, o que ajuda muito. E toda essa envolvência no Mundial de Clubes ajudou-nos a competir com o campeão da Liga dos Campeões Europeia, o campeão da Libertadores e o Atlético Madrid de Simeone. Este ano também já jogámos contra o campeão da CONCACAF, da Liga dos Campeões da CONCACAF, Cruz Azul. Jogámos 3 vezes contra eles este ano, e na última vez ganhámos 7-0 no primeiro jogo desta Leagues Cup. E tem sido um ano muito, muito bom, porque nos últimos 5 anos o nosso clube está nos últimos 5, ou nos 5 últimos de investimento em transferências. E tem sido muito encontrar soluções, reinventar, trabalhar com os nossos e valorizar o que está dentro. Eu fui ver quanto é que vocês não gastam em transferências, e é um valor irrisório, cerca de 3 milhões, creio eu. Ou menos. Sim, este tinha ano, apontado isso. milhões a sério, ou milhões europeus, tirando a parte das trocas, não foram nenhuns. E o Depol vai custar 20 milhões, acho eu, ao Inter Miami, e nós desde 2009 gastámos 40. Desculpa, estava a pensar, olha, o valor certo que eu apontei, pelo menos 1 milhão e menos de 1 milhão e meio. Entre 1 milhão a 1 milhão e meio. Mais ou menos.
Portanto, Sim, é por aí. E tem sido, mais uma vez, é um clube que é vencedor. O nosso treinador faz sempre questão de mencionar isso. Não interessa o budget ou as transferências ou os nomes, em cada competição que estivermos é para ganhar e os jogadores fazem por isso e é mérito de todos eles Rodrigo. e das forças deles. Rodrigo, então faça a pergunta dos 50 milhões ou a pergunta dos últimos 20 anos do futebol mundial, que é como é que se ganha 3-0 ao Messi e companhia? Com alguma sorte, para quem ver, Ok. para quem ver o jogo, eu não vou dizer que foi uma exibição fantástica nossa com bola, porque não foi, mesmo para os tivesse nossos, pouca bola. para os nossos standards, digamos, para a nossa média de posse de bola, não foi um jogo bonito, sentiram-se alguns nervos com bola, mas a verdade é que eles não tiveram um remate à baliza. Tiveram duas oportunidades flagrantes. Nós começámos o jogo muito bem, os primeiros 20 minutos muito fortes, começámos a ganhar justamente e ao intervalo sentimos que eles estavam muito frustrados já, não estavam a ter algumas faltinhas que normalmente se apita a favor deles, que o árbitro estava aí bem a deixar jogar, nós estávamos a ser muito competitivos, agressivos, a ter bola também e sentimos isso ao intervalo e depois na segunda parte passámos ali pelas brasas durante 10, 15 minutos. Eles falharam duas oportunidades claras, nós falhámos uma e numa transição aos 80 minutos conseguimos um penalti que foi o 2-0 e depois o estádio já estava a rebentar e 3-0 foi importante e foi uma charada final Mas desculpa, e Rodrigo, muita frustração. Sim. mas desculpa interromper, só para perceber, estavas a dizer uma coisa que é importante e que acho que é interessante e acho que não te compromete, mas vocês sentem isso? Vocês sentem que a presença de jogadores como o Messi, como o Guardiola, como o Busquets, agora como o Rodrigo de Paul, que condiciona muito o próprio jogo? Ou seja, são jogadores que, pá, por estarem noutro estatuto mundial, há mais árbitros a apitar, até há adversários que têm mais cuidado a pôr o pé, ou não? Ou sentes que isso é só conversa? Contra Miami, eu acho que é mais justo comparar Miami contra as equipas da MLS do que no Mundial de Clubes, por exemplo, porque há outras. Os clubes são muito maiores, são muito mais conhecidos, mas contra Miami foi a minha primeira experiência e do clube contra o Messi, porque nós no ano passado não jogámos contra eles, 2023 também não, coisas do calendário. E sentimos que eles pelo menos estavam à espera de mais. Não posso falar pelas outras equipas, mas sentia-se essa frustração de numa carga de ombro eles não receberem uma falta. Por exemplo, ou quando o Messi caía na zona do livre dele, são para aí 30 metros, né? Mas que se não marcavam falta, sentimos essa frustração. Mas também os elogios que recebemos foi que nós fomos agressivos ou que defendemos muito bem essas situações e para nós foi só um jogo normal, diria. Nós não individualizámos ninguém para marcar o Messi o jogo todo. Falámos sempre que era trabalho de equipa e sabíamos perfeitamente como é que podíamos marcar gols. Temos marcado muitos gols nos últimos 2 meses e foi assim que nasceu a jogada do primeiro gol, claramente pelo que trabalhámos e analisámos. E depois foi esforço. Temos ali um quadrado dos dois centrais e dos dois médios centros que são de topo a este nível. E eles estiveram muito bem, a equipa toda esteve muito bem e foi difícil para Miami conseguir criar oportunidades. Azevedo, eu sei que a ideia é irmos falar de outras coisas, mas eu queria perguntar. Não, podemos manter aqui mais um bocadinho. Sim, eu queria só perguntar ao Rodrigo, porque sei que ele tem uma boa relação com o país de origem, se há planos ou se não há planos de vir para cá. Há planos, eu diria Tu até. és muito novo, já agora. Sim. Estou no início ainda e para mim há planos claramente de vida e de carreira que estão associados, não é? Eu diria que é relativamente curto prazo. Por causa de certas situações, não sei se posso ir tão cedo como queria ou se faz sentido ir tão cedo como queria. Acho que isso fica melhor dizer assim. Mas estou a pensar nisso e é algo em termos de carreira que me debate muito porque em termos de condições, em termos de nível e de adeptos no estádio, não há muito melhor do que a MLS no balanço total das coisas, pelo menos no meu. E especificamente onde tu estás. Exatamente. De facto há essa cultura de adeptos em Seattle, que não há noutras cidades.
Achas que puxou Exatamente. muito o nível de interesse pela MLS com a chegada do Messi, do De Paul, Jordi Alba, etc? Ou está tudo na mesma? Em relação aos americanos? Nos, nos jogos de Miami, sim. Ou Pois. seja, e depois, se calhar, efeitos consequentes de adeptos que vão pela primeira vez, adeptos que moram em Colombos e que vão pela primeira vez e depois, se calhar, isto é giro e acabam por ficar a apoiar a equipa local. Acredito que sim. Uh, Sente-se o produto da Apple TV é bom, mas não é acessível. Portanto, tens aí um contraste engraçado que não dá bem para perceber. Não dá bem para perceber. Há mais conteúdo sobre a MLS, há mais conteúdo sobre o Messi, mas não sei se a liga em si cresceu assim tanto e gostava de ver os números disso para perceber. E depois também quando o Messi sair, eventualmente, acho que aí também vai ser interessante perceber. Pá, eu se se calhar não estiveste muito atento a isso, mas é só uma curiosidade pela admiração que toda a gente, quer dizer, a malta nova que chegou a semana passada não, mas a admiração que toda a malta que nos ouve há algum tempo sabe que nós temos, todos pelo Messi, e acho que todas as pessoas, acho que já é um número bastante exato. Mas eu queria perceber se sente uma energia diferente com o homem ou não. Se aquilo que se fala muito na seleção argentina, se a existência, se a presença física do homem, pá, é ou não é diferente? Isto é. Nós passámos, ainda bem que não tivemos muitos dias para preparar o jogo, Certo. porque a meia final foi na quarta-feira e a final foi no domingo. Portanto, acho que quanto mais dias tivéssemos, mais pensaríamos sobre o assunto. Mas é diferente até porque tivemos o PSG aqui e não havia nenhuma estrela singular que fosse tão grande como ele. Essa é a realidade. E sente-se um bocadinho, mas nós tivemos a sorte de, mesmo sendo o Messi a jogar em Seattle, o estádio ser 85% de Seattle. E mesmo Lá está a pessoas tal cultura, não é? Mesmo pessoas com camisolas do Messi que estavam lá para ver os Seattle ganhar ou a torcer pelo Seattle. Isso notava-se muito no barulho do estádio, mais do que no visual das camisolas. E é um fenómeno engraçado, porque havia várias camisolas do Barcelona, da Argentina, mas depois o barulho era 85%, 90% nosso. O que foi... E havia uma ação até de marketing do clube, que eu vi isso nas redes sociais, não foi? Quem chegasse, corrija-me se estiver enganado, quem chegasse com uma camisola do Messi recebia uma do Seattle Sounders, ou tinha um desconto na camisola do Seattle Sounders, era isto? Isso veio de uma entrevista do nosso treinador, que é sempre bem disposto e relaxado nas entrevistas, e que disse, sim, eles têm o Messi, mas nós temos o Paul Rothrock, que é um extremo nosso que veio da equipa B, que é trabalhador, que marca golos e que é da raça e é aqui de Seattle. E marcou o 3-0 neste jogo. Marcou o 3-0. E o clube aproveitou essa entrevista e o buzz dos adeptos sobre o assunto e disse que as primeiras 100 pessoas que aparecessem com uma camisola do Messi, que lhe geravam uma camisola do Paul Rothrock, basicamente. Brutal, bem jogado isso. Deixa-me, Rodrigo, antes de avançarmos no episódio em si, e depois o Maio e o Guarda, se quiserem fechar este tópico com uma pergunta a cada um, estão à vontade. Deixa-me perguntar-te ainda aqui uma questão um bocadinho mais técnica, aproveitando a tua experiência em equipa técnica. O Paulo Schmetzer, estou a dizer bem o nome dele? É assim que se diz, creio eu. O treinador, desculpa. Não é Paulo. Exato. Ele conquistou com CONCACAF e a Major League Soccer pelo clube. Para ti, jovem, como falámos há pouco, para a integração numa equipa técnica e para estares bem em Seattle e no clube, no Seattle Sounders, qual foi a importância disso? E conta-nos ligeiramente a tua experiência, ou seja, aí, para além destas questões do Mundial de Clubes e do título contra a League Cup. Tive muita sorte. É uma equipa técnica que já está junto há muito tempo. 7 anos, alguns já estão no clube há 20, 25 anos. São mais velhos, não são propriamente da minha idade, mas eles recebem a mim e ao John, meu colega na lista, recebem-nos como membros da equipa técnica, ou seja, estamos sempre na sala de reuniões deles, participamos ativamente no processo, e desde o início, desde o primeiro dia que foi assim, e isso foi uma abertura imensa. O Brian delega muitas funções do dia-a-dia.
Ele é um manager assim um pouco old school, como se diz que o Tipo Ferguson era, manager à inglesa antigamente, não é? como o David Moyes também se diz que ainda é. E ele confia muito nas pessoas que estão à volta dele, é muito aberto a falar daquilo que não entende tão bem e que delega para outras pessoas o fazerem, e essa é uma grande valência dele, e é por isso que ele está sempre a aprender e sempre a renovar-se, e acho que fez agora 63 anos, mas continua a aprender e a renovar os processos da equipa, e foi fácil nesse sentido. São pessoas muito competentes, que acreditam em nós e que também percebem que nós trazemos alguma juventude e ideias e outros métodos que podem ajudar a ligação com os jogadores também. E tem sido muito bom. Foi uma transição relativamente fácil, por causa deles e por tão bons profissionais que são. Acho que a última vez que gravaste connosco eu deixei-te essa pergunta, mas temos aí 2 ou 3 nomes de futuros jogadores que possam vir para a Europa, ou nem por isso? Temos claramente. Há um que já devem saber, mas o Obed Vargas, nosso médio centro, fez agora 20 anos, jogou a final da Liga dos Campeões em 2022 com 16, a médio centro. Mexicano. Já foi convocado pela seleção mexicana principal, está no sub-20 neste momento, e é craque, e já, se não vai, já no final deste ano, há de ir para a Europa. Certo. É mesmo muito, muito forte. É um jogador fisicamente incrível, que percebe o jogo muito bem e que já se falou de vários interessados, inclusive no México, mas pelo que se diz, ele prefere ir para a Europa. E bem, diria eu. Ele que venha. Exatamente. Acho que encaixava de caras para não falar mais alto, mas numa liga holandesa seria daqueles que vai para lá um ano e que depois vai para os grandes campeonatos. Só pelo português que estiver a ver também encaixava bem em Portugal, sem dúvida. E depois os mais jovens estão ainda a aparecer, e não vou meter essa pressão, até porque muitos dos nossos titulares, a média está nos 20, 27 anos. Temos muitos jogadores jovens, mas que não diria que estão no nível de vir para a Europa, são mais jogadores de equipa e que conseguimos tirar o melhor deles através do coletivo, basicamente. Mas temos um lateral que foi titular no domingo, o Reed Baker-Whiting, que também só tem 20 anos, está na seleção sub-20 dos Estados Unidos, e que tem sido inconsistente porque é um jovem e está na equipa principal também desde os 17 anos, mas que faz uma final incrível, e se alguém for ver a final, jogou como lateral esquerdo, joga com os 2 pés, atleticamente é fortíssimo, e notou-se uma calma que até nós a brincar estranhámos. Num jogo deste, tinha o Messi à frente dele, tinha o Allende, que é um bom jogador, e jogou muito, muito bem. Portanto, diria esses 2 que estão a jogar neste momento, e há mais a chegarem e que têm aparecido. Mas quem quiser que vá ver. O Maia rouba uma pergunta, eu não ia ser tão Isso me macio. interessa. Não, eu ia perguntar ao Rodrigo diretamente o que é que ele trazia. Assim, o Maia foi mais amigo, mas está respondido. Só para finalizar este tema, acho que é para finalizar. A pergunta é até onde é que pode ir o Seattle deste ano, quais é que são as expectativas para a MLS, expectativas realistas. Já sei que vais dizer que é para ser campeão, tendo em conta o desfecho agora da última competição, é realista apontar a isso, mas queria uma palavrinha tua sobre isso. Sim, nós no ano passado, tendo em conta a época em si e as expectativas, acho que fomos além das expectativas. Nós fomos à final da nossa conferência com os Galaxy, perdemos 1-0 aos 88 minutos, contra uma equipa que estava a marcar 3 gols por jogo e a arrebentar toda a gente, com o Ricky Puig, com o Jovelic, que é um avançado muito bom. Ricky Puig, famoso aqui no podcast. Sim. O guarda começou-se logo a rir. Eu já tinha visto que o próximo jogo é contra Isto ele. Para quem nos ouve há muitos anos, como o Rodrigo, o Ricky Puig é histórico aqui no segundo posto. Ele que se lesionou nesse jogo e que ficou famoso porque ele faz a assistência de 88 minutos já sem ligamento do joelho, que é algo incrível. Mas pronto, perdemos na final. Este ano acho que toda a gente concordaria que estamos mais fortes como equipa. É importante acabar nos primeiros 4 só pela questão dos jogos em casa nos playoffs, e nós estamos a lutar por isso neste momento. Esse é o grande objetivo.
ficar nos primeiros 4 para depois o caminho nos playoffs poder ser mais acessível. Ficar sempre com a decisão em casa. Exatamente. E pronto, acho que ninguém quer jogar contra nós neste momento nos playoffs. Acho que é um bom elogio e não é nenhuma mentira. E a nossa equipa é conhecida por ser boa em jogos a eliminar, que somos conhecidos por defender bem também. E este ano temos marcado muitos golos, o que ajuda nessas decisões. E esquecem de mencionar isto há pouco, mas nós jogámos esta final contra Miami sem 7 jogadores, 4 ou 5 claramente titulares, que têm estado lesionados. E portanto eles estão agora a voltar, vários deles. E vai ser engraçado quando todos voltarem. Pode ser uma dor de cabeça ou pode ser muito bom para trás. Rodrigo, diz-me uma coisa, vamos fazer a ponte para a Arménia e Portugal, e pegando na tua experiência em equipa técnica, eu tenho que te perguntar, mas mais no jeito de saber a tua opinião e a tua leitura sobre isto. Vocês na meia-final em LA têm muito menos bola do que os Galaxy, ganham 2-0, têm mais oportunidades de golo do que eles. Vocês na final, como tu disseste há pouco, têm claramente menos bola, tens ali a rondar os 30%, 33% creio eu, mas fazes 11 remates, 6 à baliza e Miami fez 0. Eu quero saber a tua opinião, que fazes parte da equipa técnica, porque há uma corrente muito forte de opiniões em torno do futebol sobre as equipas terem que jogar sempre da mesma forma, independentemente do adversário, e diria que quase toda a gente gosta disso. Mas vocês moldaram-se e vocês ganharam, e vocês defenderam bem, como tu disseste, e concederam poucas oportunidades aos rivais, e vocês tiveram mais oportunidades e não sofreram golos e ganharam 2-0 e 3-0 nos jogos decisivos. E eu quero saber a tua leitura enquanto treinador, enquanto membro da equipa técnica, sobre isto, não é? Sobre esta adaptabilidade ou não, e sobre sermos mais ou menos ditatoriais sobre esta questão das equipas que têm menos bola, ou que normalmente têm mais bola, mas às vezes podem adotar o plano estratégico diferente. Sim, acho que o importante é estar confortável nas diferentes fases, até porque em nenhum desses jogos, e o do LA é um bocadinho diferente, porque nós tivemos um vermelho aos 70 minutos, que depois alterou aí as estatísticas um bocadinho, mas nós não fomos para nenhum desses jogos a dizer que íamos ter menos bola, mas sabemos que a LA Galaxy, a força deles é a transição com os dois extremos, que são muito rápidos e muito fortes. E seríamos parvos se não retirássemos algum espaço naquela. Portanto, baixar um bocadinho a linha, fase claro. Inicial. Não, nós até subimos a linha na fase inicial, okay. Pressionámos muito o guarda-redes e somos a equipa na MLS que mais pressiona o guarda-redes, mas depois ali numa zona intermédia sabemos que não vale a pena e que só estamos a aumentar a probabilidade de eles serem perigosos, e podemos baixar um bocadinho mais, porque se torna mais fácil de controlar, e eles acabam por ter bola porque não conseguiam fazer nada com os ataques. Circulavam só e vocês tranquilos. Sim, pois. Nós como estávamos a ganhar ainda por cima, ok, podemos ficar aqui o dia todo, foi um pouco assim. Contra Miami foi o jogo em si, uma equipa muito forte, que tinha muitos números, muitos jogadores em zonas centrais, em zonas perto da baliza, e que também sabíamos mais ou menos o que eles procuravam, era o Alba nas costas e o Messi a baixar. Ainda é essa a jogada e ainda marcam muitos gols assim. Ainda é essa a jogada. O Alba a cavalgar lá na esquerda e o Messi a baixar e a... É impressionante. E pronto, a saber adaptar, e sei que esta questão vai dar ao jogo de Portugal, porque eu acho que, e também foi essa a minha visão, acho que em termos de escolha de jogadores pareceu-me estratégico, e elogiaria assim, porque é um jogo diferente num relevado miserável contra uma equipa que ia defender muito, e acho que as opções de Portugal foram boas nesse sentido, e acho que é sempre importante estar preparado para tudo e ter diferentes planos de jogo. Sem dúvida. Malta, em relação ao jogo de Portugal, e o Rodrigo fez aqui, percebeu claramente esta ponte para a Arménia em Portugal, para as alterações que Martínez fez não só no 11, mas também na forma como Portugal ou saiu a jogar, ou em certos momentos do jogo teve mais ou menos largura, mais ou menos por dentro. Maia, deixa-me começar por ti. Precisamente por esta questão que eu e o Rodrigo abordávamos agora, eu senti hoje, e pergunto se sentiste o mesmo e depois segues, Portugal com muito mais jogo interior e muito mais jogo entre linhas, não perdendo ao mesmo tempo aquela largura dada pelo Nuno Mendes e pelo Pedro Neto. E portanto queria perguntar-te se concordaste com esta opção inicial, Martínez. O resultado claro que foi o que foi, mas se tu concordaste e se gostas desta adaptabilidade, e depois o que achaste do jogo ou da primeira parte, se quiseres.
Malta, antes de mais, se estiver a dar música é porque neste momento aqui nas portas do Benfica está a haver um concerto dos 4h30 e está mesmo no momento dos hits, porque estou a ouvir muito público a cantar. Tudo a cantar. Portanto, eu vou tentar tirar aqui o excesso de som, mas não prometo nada. Ora bem, eu tenho mais interesse em saber a tua opinião sobre o 11 inicial da seleção portuguesa. Porque, então essa sim, é a provocação primeiro, não é? Porque o jogo acaba 5-0, 5 golos da Arábia Saudita, 0 golos das grandes ligas europeias. E, portanto, tenho mais interesse em saber a tua. Quanto ao jogo, concordo com o que o Rodrigo disse. Acho que às vezes batemos muito no campeonato português e nos nossos relevados e nos nossos campos. Acho que é lamentável e não quero estar aqui a menosprezar. A Arménia é um país com menos tradição de futebol, tem menos condições, tudo bem. Houve um concerto de Jennifer Lopez há uns dias lá pelo que eu investiguei. Acho impossível, não é? Acho impossível. Não dá. Acho que é perigoso. Lesões graves podem ser feitas naquele campo. Aquilo é literalmente um batatal, foi muito complicado. Quanto ao jogo, acho que é um jogo um bocadinho sem história, no sentido em que Portugal resolveu o jogo rapidamente. É uma grande exibição do João Cancelo, que tem sido, por alguma razão, um mal amado e um patinho feio desde que Roberto Martínez chegou à seleção. Até aqui no podcast já foi falado sobre o facto de ele não ser um titular indiscutível. Para mim, continua a ser. Acho que nunca tivemos um lateral assim. Só temos um lateral assim porque existe Nuno Mendes, mas do ponto de vista técnico, jogar com os dois pés por dentro, por fora, à esquerda, à direita, eu não me lembro. Há poucos centrais, na minha opinião, há poucos centrais com a capacidade, poucos laterais com a habilidade técnica que o João tem. Há poucos na história do futebol, sinceramente. E portanto, faz um bocadinho de confusão quando se fala do Cancelo como um refia, né? Parece que é um patinho feio quer dizer, todas as seleções davam tudo para ter um Cancelo. Mas acho que falam dele como um refia, não propriamente pela qualidade Não, futebolística dele. Claro, mas eu aqui estou a falar de seleções, não estou a falar de trabalhar com ele todos os dias, que é capaz de ser muito difícil. Há exemplos disso. Estou a falar de uma seleção. Quem é aquele selecionador que tende a possibilidade de ter um Cancelo ainda por cima em forma, porque a Arábia Saudita, pelos vistos, ao Cancelo está a dar alguma forma. Quem é que pode dizer que não pode ter quem é que pode dizer, não, o Cancelo eu não quero? É impossível. E hoje mostrou isso novamente. E pronto, acho que o jogo ao intervalo está resolvido. É um bocadinho ingrato de falar sobre o jogo, porque acho que Portugal esteve bem. Não sei se é propriamente a melhor em divisão para o jogo que vem aí com a Hungria, correto? É com a Hungria? Sim. Porque acho que é uma equipa bastante diferente, mas na realidade Portugal fez o que era preciso num campo que até podia ser complicado pelas condições, físicas do relevado, mas também pelo ambiente, que depois Portugal resolveu o jogo cedo antes do ambiente ser uma dificuldade, portanto. Guarda, pegando no que o Maia não vais responder à minha queres que eu sugestão. responda? Claro, quer dizer. Olha, em relação ao Cancelo, vou responder de forma muito direta e não tenho problema nenhum em dar a mão palmatória. Eu sempre gostei muito do Cancelo, fiquei chateadíssimo, vocês sabem disso aqui não em direto, mas numa gravação que eu já não me recordo qual. Fiquei chateadíssimo quando soube que o Cancelo ia para a Arábia Saudita, como fico com a maioria dos jogadores. E de facto o Cancelo hoje provou-me mais uma vez porque é que ele tem que ser titular na seleção nacional, como tu disseste, porque é de facto um jogador, primeiro, e querendo uma seleção como eu quero, que é uma seleção mandona e que tem a qualidade para estar sempre a mandar por cima de quase todos os adversários no mundo, o João Cancelo desbloqueia defesas e portanto por fora, por dentro, aquilo é de facto impressionante. E portanto sim, em relação ao Cancelo está dito. Em relação ao Ronaldo e ao Félix, o João Félix sempre defendia a convocatória dele para a seleção nacional, portanto aqui em relação ao Félix não há uma questão. Tu estás numa posição complicada, não é? Muito complicada. Momento, muito complicada, porque eu hoje fiquei muito contente com o João Félix. Ao mesmo tempo que dás razão aos tweets. Um sabor amargo por ele ter ido aos 26 anos para a Arábia Saudita. Isso irrita. Não, mas há outra questão ainda, que é ao mesmo tempo que percebes os tweets que dizem que este rapaz não era titular antes de ir para a Arábia Saudita e agora é, porque percebes porque é que isso acontece. Sim, até porque insinuaste isso num TikTok muito viral que lançámos. Certo. Mas ao mesmo tempo estás numa posição complicada, porque o homem efetivamente parece-me que está em forma. Sim. Agora, Jorge Jesus estará a fazer um belíssimo trabalho com ele. Isso não tenho dúvidas nenhumas. E portanto, respondendo a isso, Maio, como já respondi agora, parte para ti, guarda, porque houve aqui alterações no 11. A titularidade de João Félix é uma delas, de Cancelo também. E eu
minha Pá, visão... o guarda está-me com carinha de quem vai dizer coisa. De quem Vai mandar vai uma dizer- boa. Vai mandar uma boa lenha. Eu achei, já agora o Cancelo foi o MVP, pelo menos nos ratings, e para mim foi, efetivamente. Eu achei que Portugal guarda contra uma defesa que está muito, muito baixa, uma equipa que está muito em baixo, ou seja, no campo. A Arménia ia estar ali à frente da área, isso era claro para todos nós, não conseguia sair. Achei que Portugal teve uma coisa muito boa, que foi o compromisso para com o jogo, porque nunca parou, porque pressionou sempre alto, porque reagiu sempre muito rápido à perda da bola. E aí Martínez esteve bem, na minha opinião. Porquê? Reagiu muito rápido à perda da bola e recuperou muita bola rápida, porque tinha a equipa muito por dentro, tinha muito jogo interior e, portanto, os jogadores estavam posicionados, subidos e por dentro, para abafar logo rapidamente as saídas da Arménia. Minha visão, particularmente na primeira parte. Depois o jogo acabou de relaxar um bocadinho mais. E ao mesmo tempo não perdeu largura. E é isso que eu gosto, que é uma equipa que não afunila só o jogo. Claro que quando tens Bruno e Félix a jogar, Félix entre linhas, fantástica, é dos meus jogadores favoritos a fazer isso, jogadores favoritos ponto, e a fazer isso também. Bruno também muito bem nisso, o Vitinho e o João Neves à vez, ou a descaírem. E quando tens Nuno Mendes sempre a dar largura na esquerda, e era só ele a fazer isso na esquerda, quando tens à vez, e coitado do outro à esquerda da Arménia, que ele vai com o Pedro Neto e com o João Cancelo, o Pedro Neto quando o arrastava, o Cancelo entrava, quando o Pedro Neto entrava, o homem ficava desbaratinado porque passava o Cancelo para cruzar. Guarda, Roberto Martínez encontrou finalmente a fórmula para jogar contra defesas em linha muito baixa, porque houve muito jogo de Portugal, mesmo em outras qualificações, ganhaste muito jogo à rasca contra defesas baixas, porque Portugal não conseguia desmobilizar tão bem essas organizações defensivas. Tem havido muita contestação ao Martínez e tentou-se fazer o funeral ao homem na Liga das Nações, mas a verdade é que os resultados continuam a aparecer com algum nível exibicional. Hoje Portugal entra bem no jogo, resolve o jogo cedo, a partir daí não há história, evita-se uma série de chatices por causa daquele relevado. O jogo da França, por exemplo, o Doué e o Dembélé foram mesmo para o estadeiro. Ainda não vi o jogo, não sei como é que estava o relevado, mas evitou-se essa chatice pelo menos para Portugal. Portanto, acho que Portugal cumpriu, não há grande história, 5-0, conseguiu descansar os jogadores para o próximo jogo. Eu acho estas qualificações, tendo em conta que neste momento apuram-se 48 equipas, a maioria delas sendo da Europa, acho que estas qualificações acabam por ser desnecessárias, de ser ou pela via da Liga das Nações ou por via de ranking, porque Portugal não vai nunca mais falhar uma fase final do Mundial. Quer dizer, é preciso o futebol dar uma volta gigante. É impossível. Neste Eu acho que a Liga das Nações podia servir para isso. isso, é a minha Atenção à opinião. Itália. Atenção à Itália. Então, Mas é um. Também um não caso- achavam, não? Os italianos há 20 anos dissessem que iam estar fora de fases finais. Mas é uma coisa que. Mas já está, foi E corrigido. os alemães? Eles parece que à medida que as grandes seleções falham a competição, parece que alargam o número de participantes para evitar que isso volte a acontecer. Eu lembro-me perfeitamente. Agora, eu percebo esse argumento, mas o que é que, por exemplo, se faz a um país como a Arménia que hoje recebe Portugal da forma que recebe? Eu percebo o que é que queres dizer. Pois é, que se fosse só pela Liga das Nações, a Arménia nunca jogaria contra Portugal. É isso? Eu percebo isso, mas acho que isto é uma sobrecarga de jogos e podia-se cortar aqui. Honestamente, acho que podia cortar aqui, porque é pouco competitivo. Ou então podes manter as Arménias a receber Portugal, mas voltas aos modelos anteriores. Eu sou do tempo que a Holanda ficava fora também, num grupo com Portugal. Sou do tempo que Portugal ficava fora, lembro-me disso. Eu compreendo que o pessoal que nos ouve tem 20 e poucos anos, já não se lembra disso. Eu tenho mais 10 anos e lembro-me. Football Heritage. Não, eu lembro perfeitamente. Lembro das qualificações de 2002, onde eram 8 seleções por grupo, agora são 4. Sim, sim. Onde passavam 2, sendo que a segunda ia à playoff, a primeira passava direto, e normalmente havia 3 equipas que eram boas. Se não, 2 mais fortes, depois uma que disputava muito e que causava chatices, que as outras tinham que andar sempre de olho aberto. Hoje em dia não me parece que seja isso, e percebo perfeitamente o teu ponto, e tem que haver uma democratização do futebol, até porque, quer dizer, não podemos fechar o círculo, que é uma coisa que nós lutamos muito para que não aconteça, e quando foi a questão da Superliga Europeia fartámos de debater e ir contra isso, mas quer dizer, jogos como estes acabam por servir para quê? Eu percebo, porque tenho conhecimentos disso por vias profissionais, que os jogos das seleções dão muito dinheiro, muito mais do que jogos de clubes. Isto quer dizer, Portugal a jogar contra a Hungria em casa, não vai ser o caso no próximo jogo, mas há de receber a Hungria, só se compara, por exemplo, em venda de merchandising, um Benfica campeão em casa. Por exemplo, estamos a este nível.
Pois. Mas para os jogadores, e quando lutamos tanto também, que os jogadores têm que descansar mais e que não têm férias, pá, são jogos que se podiam Epá, por cortar. acaso, eu tenho uma opinião se calhar um bocadinho mais controversa. Eu tenho. Eu até nem sou, como vocês sabem, já disse aqui várias vezes. Eu até gosto desta semana, 2 semanas, semana e meia de pausa de clubes para descansar um bocado a cabeça. Mas eu acho que não se deve cortar nas seleções. Acho que é nos clubes que se deve cortar. Não se deve cortar nas seleções, mas também não se deve continuar a aumentar, porque quem lá vai às fases finais acabam por ser os mesmos. De repente aparece Cabo Verde, como vai aparecer agora, felizmente, e gosto Sim. muito de Cabo Verde de Sapur. Acho que vai ser muito, muito engraçado, Tem até para a talento. lusofonia e Sim, uma boa sim. seleção. Acho interessante. Mas das equipas da Europa vão continuar aí sempre as mais fortes. Sim, bom, está bem. E jogos como hoje, Portugal consegue resolver cedo, porque acho que os jogadores também têm essa noção. Vamos despachar isto cedo para tirar o pé um bocadinho. E nisso não há nada a apontar, porque os jogadores também podiam ter a visão contrária. Vamos deixar arrastar isto, a coisa vai se resolver. Felizmente a visão foi a boa, a que nós gostamos. Vamos apartar já, resolvemos isto, descansamos depois. Acho E o que é que acaba achaste, por correr Guarda? Pegando nisso antes de ir ao Rodrigo, voltando aqui ao tema do jogo de hoje, achas que Martínez encontrou a fórmula para jogar contra organizações defensivas mais acérrimas e mais baixas? Acho que encontrou a forma. Não gostei propriamente de ver o Félix a titular, porque também sou do partidário do argumento que neste momento se calhar não é o mais fácil de defender. Eu acho que o Félix é titular porque tem uma aproximação que vai ao Ronaldo neste momento, e não é por dentro de campo. Acho que há muitas coisas fora. Não compras a justificação do Martínez. Qual foi a justificação do Martínez? Estava a adormecer o meu filho. Desculpa, Lourenço. Que a justificação foi que têm jogado juntos, entrou bem na época, e portanto o Jorge Jesus tem-nos colocado a jogar mais ou menos neste regime, neste registro. É a justificação que cola melhor para fora. Mas o homem marcou o gol. Marcou gol, mas Jogou bem entre linhas. o nível da Arménia também não é superior ao que se joga na Arábia Saudita. Portanto, se ele marca gols na Arábia Saudita e a continuar a marcar hoje, vamos ver contra a Hungria como é que é. Espero que marque, atenção. Eu por acaso tenho uma dúvida para vos perguntar, e aqui também sei que o Azevedo gosta de falar, por isso aqui também co-moderno nisto, que é o que é que se faz com Bernardo Silva? Eu deixo o Rodrigo responder primeiro. E o Rodrigo pega nesta questão da fórmula de Martínez contra organizações defensivas mais baixas. É assim, eu por acaso não tinha ouvido a justificação do Roberto Martínez, eu não vi as declarações depois do jogo. Eu acho que havia uma maneira muito mais fácil e mais técnica de o justificar, que é o Nuno Mendes vai fazer a ala toda e não há bem outro extremo esquerdo, a não ser se calhar o Pote, que poderia ajudar o Ronaldo em zonas mais centrais, vindo da esquerda, que pudesse fazer o que o Félix fez. Acho que isso é um ponto que eu, ao ver o jogo, parecia-me muito claro, que era o Félix vai ser um segundo avançado, o Nuno Mendes vai fazer a ala toda, e já vimos isto em outros jogos em que está o Rafael Leão na esquerda, e que por algum motivo, e o Rafael Leão é um jogador muito bom, e sei que também já discutiram aqui várias vezes, que é, por algum motivo ele e o Nuno Mendes nem sempre encontram os espaços para jogar assim tão bem e de uma forma tão fluida. Só com os mesmos passos, salvo seja, contra blocos literalmente. Sim, contra estes blocos mais baixos. Percebo as críticas e acho que o Rafael Leão não estar é um fator importante para o Félix ter sido titular, não é? Não se pode ignorar esse facto. Depois o Bernardo, eu acho que este tem que ser o meio campo da seleção em quase todos os jogos, se não todos os jogos. E o Bernardo Silva é um grande jogador, mas nas seleções há vários grandes jogadores e acho que faz parte do processo normal. Eu acho que na direita, nestes jogos, não faz muito sentido ter o Bernardo, e viu-se o próprio Pedro Neto que se calhar não é tão reconhecido como outros jogadores, mas foi muito importante hoje, e aquela aceleração e o drible e a velocidade que tem faz a diferença. Nós não temos mais nenhum como o Pedro Neto. Sim. Já disse isso aqui várias vezes. É verdade. Eu adoro o Chelsea o Pedro Neto. também não tem, daí ele ser titular no Chelsea. E eu acho, sinceramente, e sei que isto vai parecer para clickbait, mas eu acho mesmo que acabou para o Bernardo neste sistema atual, acabou no sentido da titularidade, de ser um jogador constantemente presente no 11. Acho mesmo difícil, na minha visão das coisas, olhando para o jogo de Portugal e percebendo que claramente para mim faz muito mais sentido numa direita em que joga um Cancelo atrás, haver um jogador como o Pedro Neto. Eu acho que o Pedro Neto é de caras titular nesta seleção, de caras. Depois tem que pensar que tem uma forma natural. De forma natural. Não fez nada para ir para o banco, mas também
já está numa Pois é. fase em que é normal. É verdade. São Sim, pois há decisões muita difíceis. malta. Há outra discussão também, já fizeste também pergunta com o Bernardo, mas também é uma discussão interessante que é se este meio campo faz sentido noutros jogos. Quer dizer, eu acho que pá, e até durante a transmissão eu vi o jogo na RTP1. Normalmente quando são jogos da seleção eu gosto Também de ver vi. jogos na RTP1, sou um homem tradicional nisso. O António Tadeia fala várias vezes sobre a questão de se colocar outro médio a jogar naquela posição, e que Portugal e o Ruben Neves e o Palhinha. Epá, eu acho uma tontice não se jogar, gosto assim. não se aproveitar o melhor meio campo da atualidade, para mim. Não acho uma tontice. E acho que hoje, e às vezes, eu acho que o Cristiano e o Bruno aquilo nem sempre encaixa, mas quando o Bruno, temos Bruno Fernandes a ir nas costas da defesa muito mais vezes e a mais alto, acho que é quando a seleção ataca melhor. E hoje Concordo totalmente. a oposição não era a melhor, mas pareceu-me que o Bruno estava muito mais perto ali daquelas zonas e Portugal não fica sem uma referência quando o Cristiano tem os seus momentos de baixar e de vir tocar na bola um bocadinho. Houve ali um lance, Rodrigo, que eu até estive para tirar foto ao momento em que estamos a começar a construir. A bola está, creio que é o Vitinha que baixa, e o Cancelo está mais por dentro porque o Pedro Neto estava a arrastar o lateral. Ou seja, há uma imagem em que, se eu parasse a imagem naquele momento, estaria ali a ideia de Roberto Martínez hoje em organização ofensiva. E, portanto, estava o Nuno Mendes completamente aberto, Pedro Neto também, portanto, os dois em simultâneo. O Cancelo um bocadinho, sei lá, uns 10 metros por dentro do Pedro Neto. Os médios, com o Vitinho um bocadinho mais abaixo a receber no meio do Ruben Dias e do Inácio. João Neves um bocadinho mais à frente, descaído para a esquerda, e depois Bruno e Félix por dentro, com o Ronaldo a baixar para o Bruno ir. E foi o que aconteceu. E, portanto, é daquelas imagens que, isto foi na primeira parte, também da primeira parte, que diz bem disso. E é por isso que eu acho, e volto a ti, Rodrigo, que de facto esta forma, e respondendo ao Maia também, sim, quando à esquerda é Nuno Mendes a assumir o corredor todo, e tens um extremo interior como ou João Félix ou como Pedro Gonçalves, como dizia o Rodrigo, pode ser essa opção também. Eu acho que à direita será difícil para o Bernardo ser titular neste tipo de jogos, também acho que sim. Eu até acho que o Francisco Conceição está à frente do Bernardo. Nesta ideia, para jogar à direita, sim. Ou seja, numa ideia tens um extremo para romper e para partir para cima. Sim, nessa ideia, claro. Eu acho que contra equipas em que jogos de igual para igual, o Bernardo faz muito sentido pela reação à perda da bola, pelo posicionamento, pela inteligência tática, ou seja, mas sim, na maioria destes jogos em que somos dominantes, superiores, começo a concordar que ou o Bernardo numa posição mais dentro, mas eu acho que este meio campo, Vitinha, João Neves e Bruno, é o que é, não é? Ou o Bernardo mais para dentro. Agora, à direita, quando o corredor esquerdo é aquele que é, portanto, Nuno Mendes a cavalgar e um extremo mais interior por dentro, será muito complicado para o Bernardo ter a Mas tu achas titularidade. que o Bernardo tem mais reação à perda que o Pedro Neto neste momento? Não na linha, mas por dentro sim. Não na linha, mas por dentro sim. Não sei se Eu estava a fazer esse exercício de ver hoje durante o jogo e a pensar quando é que o Bernardo realmente pode ser titular, e não encontro assim um jogo, um tipo de jogo em que seja óbvio que não a é seleção óbvio, sim. O Bernardo sai ou seja, imaginando que o Bernardo não joga naquela posição onde hoje jogou o Pedro Neto, ele tem mais algum lugar para jogar neste 11? No meio campo com Vitinha e João Neves, vai jogar o Bernardo à frente deles? Acho estranho. Sim, estranho. Até porque o Bernardo não faz estes movimentos que o Bruno faz. Pois, portanto, não sei. Eu sei quem justificou hoje a titularidade foi o João Félix, portanto, queria também a opinião do guarda sobre isso. Se o João Félix justificou a titularidade hoje ou não, para quarta-feira. Hoje justificou, marcou 2 golos, está justificado. É assim, não sou eu que tenho essa obrigação de escolher. O nosso selecionador não se quer aqui. Olha, boa, está bem. Escolheu, Nós queremos saber justificou. de ti. O Martínez fica para depois. Se fosse eu, não metia o Félix a titular. E Nem agora em Budapeste? Não metia hoje. Hoje justificou. Sim, mas justificou para ser titular no próximo jogo? Sim, justificou. Mas vais ficar chateado se ele for titular? Não me chatei. Mas agora, mas Azevedo, a questão aqui é qual é que é a tua opinião então sobre a questão da Arábia Saudita? A minha opinião mantém-se. A questão é que o treinador do João Félix e do Cristiano Ronaldo é o Jorge Jesus. E portanto, não é isso. Conhece os jogadores e aperta. O Jorge Jesus anda a apertar com o João Félix, não tenho dúvida nenhuma. Aliás, já apertou publicamente, imagina em privado. Ou seja, então estás-me a dizer que bem, ainda vamos aqui arranjar uma narrativa. Depende dos treinadores, e o treinador do Brasil é o Simone Inzaghi.
Está bem, mas ainda vamos arranjar aqui uma narrativa para no final da época. A época do João Félix foi tão boa que ele já está pronto para voltar à Europa. É essa a narrativa que vamos criar. Para mim, ele estava pronto nem para sair da Europa, para ficar na Europa. Não é essa a questão. Tu tens visto alguns jogos do João Félix ou resumos? É a andar, tem. Aquilo é a andar, aquilo é paradinho. Há muito jogo. O gol que ele marcou, ele agora marcou um golão de fora da área. Mas como ele começa a jogada literalmente a andar. Ele e os colegas. Faz uma tabelinha com o Mané a andar. Então espera aí, mas se calhar eles estão um pouco eles estão um pouco cansados, vêm à seleção e fazem 5. Imagina, foram 5 gols da Arábia Saudita. Maia, mas jogam. Maia. Eles são muito bons individualmente e jogam num coletivo fortíssimo. Pronto, então está tudo bem. Porquê acontecer suplentes na seleção? Como tu já disseste. Eu já disse isso e hoje acabei de dizer que hoje foi uma prova provada de que eu não tenho razão nisso. É que uma coisa que eu acho. Eu nem os levava. Eu continuo na minha, nem os levava. O guarda é como o Koeman, nem os levava. Então os levava. Pronto, acho que isso não é razoável. Mas é uma questão, uma coisa é o uma Otávio. questão de princípio para o guarda. Está bem, mas uma coisa é o Otávio. Então, porque o Otávio deixou de ir agora porque não tem qualidade suficiente para estar na seleção portuguesa. Deixou de jogar, efetivamente. Sim, estes são agora craques. deixou de jogar, mas antes. Sim, para mim não tem qualidade suficiente para estar na Otávio seleção. não é craque como o João Félix, a verdade é essa. Pronto, nem como o Ronaldo, ainda nem como o Cancelo. O João Félix fartou-se de ser craque no Milan, no Chelsea, no Barcelona, no Atlético Madrid. Não foi, é verdade. É o amado, é o craque. Vamos ser sérios. Mas eu não me chatei com isso, quer dizer. Chatei-me tanto como a música de Sérgio Ramos. Olha, deixa-me voltar aqui ao jogo para vos fazer uma pergunta. Depois há algumas alterações. Eu tinha aqui nas minhas notas, portanto, Cristiano Ronaldo substituído aos 56 minutos. Para além de uma nova fórmula de Roberto Martínez contra este tipo de organizações defensivas, temos aqui Rodrigo, uma nova, não digo nova, mas um aceitar e quase um pacto, se calhar, entre Martínez e Cristiano para, pelo menos em algum tipo de jogos, o Ronaldo sair mais cedo sem qualquer tipo de problema e a equipa continuar a carburar. Não sei se há pacto, mas há senso comum, acho eu. Senso comum no mínimo tem que haver, sim. Sim, num relevado daqueles, num jogo que está resolvido, um jogador que provavelmente vai precisar de mais tempo ou precisa de tempo para recuperar para o próximo e tem viajado muito, que é quando eles vão jogar para a Arábia, depois a distância fica maior para a Europa, para virem para cá, a seleção também, que é um fator importante. E pronto, acho que foi normal. Por acaso o António Tadeia mencionou isso durante a transmissão, que ainda naquele jogo, penso que foi na última competição grande que Portugal contra a Geórgia? Exatamente. Eu estava lá, eu fui ver esse jogo, eu fiquei bem. E que o Cristiano jogou, que não se percebeu bem porquê, e que depois não teve tanto rendimento nos oitavos de final. Contra a Eslovénia, exatamente. Pronto, acho que faz sentido. E há um jogador muito bom ali do banco, que é o Gonçalo Ramos, que não dá abébias e que luta por todas as bolas. Pressiona, a jogar em apoio, entrou muito bem a jogar em apoio. Sim, acho que é um excelente suplente para ter neste momento, o Gonçalo Ramos, e acho que faz todo o sentido. Nem há muito a desenvolver. O Ronaldo também só sai porque já tinha marcado 2 jogadinhos para a contabilidade dos 1000. Mas acham que foi só por causa disso? Ou que foi mesmo por uma questão também estratégica? Se ainda não tivesse molhado a sopa, ainda lá estava a jogar. Ainda estava em Erevan. Não tinha acabado o jogo. Não tinha acabado o jogo. Já se sabe, é assim. Não, é verdade, acho que é. O Rodrigo fala bem, mas a verdade aqui é o homem continua em campo, saiu porque já tinha marcado 2 e tem que jogar na quarta-feira. Portanto, quer dizer, acho que é dessas. Acho que esse pacto é só o facto de estar resolvido. O que eu achei interessante, e apesar de tudo não achei que a entrada, não acho que o Pote nem o Trincão tenham entrado muito bem. Mais o Pote que o Trincão até, na minha opinião. Na minha opinião. Sim, mas acho que o jogo também não é bom para isso, não era um jogo para isso. Mas acho que são 2 opções muito válidas. Fico feliz pelo Pote estar de volta à seleção e espero que seja regular. Acho que já dissemos isso aqui várias vezes, acho que é um jogador absolutamente diferenciado e é um jogador se calhar, como o Rui estava a dizer, e bem, acho que João Félix, com o perfil mais parecido, ou para jogar ali entre linhas, não temos muitos nesta seleção. Temos muita qualidade em todo o sítio, em todo o lado. Talvez não tenhamos muita qualidade para suplente de guarda-redes.
na minha opinião, pronto. Mas no que toca às restantes posições, acho que estamos muito bem servidos. Se calhar aquela posição, aquela função em campo, se calhar até é que está menos... Este gajo tinha que arranjar forma de bater no Rui Silva hoje, até hoje. Por acaso podia ser do José Sá, podia ser sobre o José Sá. Não, quer dizer, se dizes que não há qualidade abaixo, contas com os dois suplentes, não é? Sim, Contas com os acho outros que estão muito dois longe do Diogo Costa, sim. Estão muito longe do Diogo Costa. Estão, isso é verdade. Em relação à convocatória, e agora vou buscar, quer dizer, não sei, Rodrigo Guarda, sobre o jogo em si, tem mais algum destaque? Podemos avançar. Em relação à convocatória em si do Martínez, já passou, mas acho que é importante falarmos sobre esta questão. A primeira pergunta é para ti, Rodrigo, e depois Guarda, avança tu quando a seguir ao Rodrigo, que é se estavas à espera na convocatória para esta dupla jornada de grandes diferenças em relação àquilo que foi, se estavas à espera não da cabeça de Martínez, por ti, porque pela cabeça de Martínez eu não estaria, mas e faço-te a pergunta pegando em comentários dos nossos espectadores no YouTube, foram vários a dizer isto, eu vou pegar num, o Pedro Garcia, o Hugo Simões, exatamente. O Pedro Garcia foi um dos que falou, mas o Hugo Simões. O Pedro Garcia era um jogador que podia ter sido convocado e fiquei assim confuso. Não. O Pedro Garcia foi um dos. São muita malta que nos ouve. O Pedro Garcia foi uma das várias pessoas que comentou no chat do YouTube, para além das que comentaram no chat do Spotify também. Tenho só a dizer uma coisa, pá, porque eu tenho isto sempre que ouço o episódio depois. Isto, pá, não é chat do YouTube, é caixa de comentários. O chat é outra coisa. Pá, por favor. Caixa de comentários. O chat é quando é constante. O chat é quando é direto. Exatamente. Grande Azevedo. E para além do Pedro Garcia e de outros espectadores nossos no YouTube a falarem sobre o Alberto Costa, a darem grande destaque por causa do clássico, mas também a abordarem uma possível ida do Alberto Costa à seleção, há aqui um comentário bastante forte do Hugo Simões a dizer: bom dia, sou do Benfica, mas o Alberto Costa parece-me, ao dia de hoje, a nossa melhor aposta para a defesa de direito para o Mundial 2026. Não te pergunto, Rodrigo, nem Guarda nem Maia, se é o melhor. Pergunto se veem o Alberto Costa fazendo uma época no Porto ao nível destes primeiros jogos, se veem o Alberto Costa como uma opção viável de ir ao Mundial 2026. Acho que pode ser, porque pode estar numa lista maior. Eu acho que o Alberto Costa tem-se destacado muito pela parte física, principalmente. Não é questão técnica, não é o criar oportunidades, é questão física. Já era assim no Vitória? Já era no Vitória. Eu lembro-me da primeira vez que eu não o conhecia e fui ver, acho que foi há um ano, acho que o Vitória jogou no Estádio da Luz quando eu estava de férias em Portugal e fui ver esse jogo. E depois vi o Vitória Fiorentina e mandei logo uma mensagem aos amigos: quem é este lateral do Vitória, porque aquela passada e aquela parte física do seu jogo dá nas vistas e é rara. Mas eu acho que mesmo assim está longe, mesmo, vamos ver como vai ser a época de, por exemplo, Nelson Semedo ou o Dalot continuam a jogar a bom nível. E do Tiago Santos, que esteve um ano parado. Eu tenho sempre o Tiago Santos nas contas. Tem mais qualidade técnica. Tem mais perfil, não é? Pronto. O Alberto vai fazer uma boa época e há sempre a pressão de ter jogador dos grandes. Pressão real ou subconsciente. Essa é uma realidade. Acho que está numa lista grande. Não me parece que a seleção precise do Alberto Costa neste momento. Ainda por cima, depois do jogo do Cancelo hoje. Acho que não há comparação. Mas acho que estará numa pré-convocatória qualquer e que se houver amigáveis em que se há uma lesão ou que se é para testar os jogadores, acho que pode estar por lá, mas a época é longa. Ainda só foram 3 semanas de época e é preciso ver tudo. Guarda. Acho que o Maia está sempre à espera que eu venha. Eu sei o que é que vem aí, O que é que vem aí? Vá, diz lá. Não, diz já o que é que vem aí. Não. Diz já. Não sei. Acho que achas que o Alberto Costa. Acho que o Alberto Costa uma terceira linha para aí da seleção. Não, acho que o Alberto Costa está à porta da seleção neste momento. E é dos jogadores que podem entrar. Não tenho dúvidas disso. A mim causa-me alguma estranheza quando vejo o Martínez falar de Diego Fernandes do Braga, que para mim não tem nível de seleção lá neste momento. Do Nazinho. Acho que é um bocadinho cedo. Aí veio a malta do Braga. Estava a saber. E do Mangas não tem nível de seleção lá. A mim causa-me estranheza, é o Martínez já disse. Agora falar do João Mário, do Alberto Costa, do Matheus Fernandes,
Para mim faz sentido. Ainda, E acho- ainda há o João Mário, que Certo. Yeah. na Juventus Sim, sim. também. Ainda ajuda. Parecendo acho que não. são convocáveis E que já quando foi à alguém seleção. de crescer de forma ou quando alguém se lesionar, são convocáveis. Agora, não vou repetir o Diego Fernandes, senão já sabe o que é que aí vem. Pá, eu acho- Em relação ao Kenda e ao Mora, que acho que o Roberto o Martínez também falou sobre isso, neste momento não tem hipótese. E faz muito bem estar no espaço sub-21, porque ainda ontem se viu, Até destaque. ontem à hora que estamos a gravar este episódio, portanto, no jogo que a seleção jogou contra o Azerbaijão, estou certo? Azerbaijão, sim, sim. Em Ainda- Barcelos. Sim, ainda se viu que neste momento é o espaço deles. Nem um nem outro é titular nos seus clubes. Já andaram na seção principal quando estavam em altas, não se estrearam. Portanto, acho que também não vai ser agora. Mas este voto eu concordo tendo em conta a política que sabemos, porque eu já sabem, eu riscava a Arábia. A Arábia para mim não contava, não consigo. Mas eu sou reto nisto, eu não sou Azevedo. Não Eu, para levarmos, mim, não levarmos o é nosso melhor inicial. ala, não levarmos o nosso melhor ala direito por causa do sítio onde joga. mas morria, Portugal, a seleção portuguesa morria por não Mas levar ele é o melhor Cancelo. que os outros, guarda. Então, mas o Cancelo andou jogos e jogos a ser suplente. E neste momento parece que não há seleção se o Cancelo não jogar. Na seleção, mas ele está em melhor forma, jogou tão bem hoje. Não consigo. Porquê que há de ser? Porquê que há de ser? Não, e ele em bruto é melhor que os outros, isso é verdade. Em bruto, melhor que os não é só em outros. bruto. Não é só em Não é bruto. só em bruto, eu estou a dizer, no mínimo em bruto é melhor que os outros. Tem que Sim, jogar mas- em ligas profissionais. Pronto, não sei se concordo. Quando o rendimento depois, a este nível foi este hoje. Então, Maia, segue com a bola sobre o Alberto Costa. Acho que o Alberto Costa é o Nuno Tavares à direita. Acho que é esse perfil de jogador que não vai Ok. ser titular da Ok, ok. seleção. Acho que poderá, numa lista maior, como o Rodrigo estava a dizer, pode fazer parte. Claro, a época é muito longa, voltamos a esse tema. Mas acho que é um jogador. Pá, disse isso várias vezes e disse isso na altura quando ele estava no Vitória. Acho que é um jogador de equipa grande. Do ponto de vista físico, também me impressiona muito. Neste momento, pensando, prefiro o Alberto Costa ao Dalot. Neste momento, mas Neste momento. o Dalot está noutro nível de competitivo, é um grande amigo do Cristiano Ronaldo, faz parte do grupo, que é uma coisa que tu também Há muitos Azevedo, anos. Sim, sim. também Não, é dizes que isso. é Não... Eu aí tenho uma opinião um bocadinho diferente da tua, mas percebo que o Dalot continua. Acho que quem deu aqui um passo atrás, até por questões de carreira, foi o Nelson Semedo. Também Acho que é uma decisão de carreira arriscada se quer continuar na seleção, que eu não sei se ele quer, sinceramente. Não sei se tem isso como grande um ambição, grande não é? objetivo neste Pois. momento. E portanto, acho que neste momento desce um nível e portanto, Martim Fernandes, se estivesse bem fisicamente, saltava um nível. Alberto Costa neste momento, João Mário, estão a começar a chegar a esse nível. Portanto, acho que é interessante. Há muito. Eu lembro de nós não O temos. Tiago Santos, volto a dizer, é que esteve um ano parado. Tiago Santos, pois, mas acho que por isso também está um bocadinho longe. Tecnicamente, Maia, tecnicamente é um claro, lateral. Está bem, mas não teve a lesão mais grave que existe no Teve, futebol. teve. Quer dizer, portanto, não há hipótese. Tem que ter calma. E é um grande jogador, sem dúvida. Tem tudo para ser selecionável. Acho que neste momento nem sequer entra nessa terceira linha. Precisa ter ritmo, é só isso que eu estou a dizer. Vamos ver. E voltamos a dizer aqui uma coisa que é importante. Eu não sei como é que é nos outros países, mas sei que aqui em Portugal é importante. O Alberto Costa é visto todos os fins de semana por milhões de pessoas. O Tiago Santos não é. E isso tem impacto. Isso tem impacto nas escolhas. Sim. Pronto. Já agora, sobre o Alberto Costa, a mim o que me impressiona mais fisicamente nele, e daí eu concordar contigo mais em relação a ele ter características para jogar num grande, não são as características com bola per si, portanto numa construção ou é a característica física dele de conseguir saltar muito rapidamente na pressão e ter a capacidade física para quando a equipa não consegue ganhar a bola nessas linhas de pressão, isso no jogo de Alvalade foi notório, baixar rapidamente, ou seja, ele é um lateral que consegue subir e descer com bola e sem bola no corredor com uma facilidade física, com uma disponibilidade física brutal, como o Rodrigo falava. Eu, neste momento metias o Alberto Costa a jogar, eu ficava descansado, porque sabia que não ia ser por ali. Sim, entra nesse leque de jogadores. A questão que eu deixo é melhor que o Dedic ou não? Foi essa a grande crítica que levámos esta semana. Não acho que seja, não. Acho que o Dedic vai ter, daquilo que eu vejo hoje em dia, acho que o Dedic vai ter um teto de carreira maior do que o Alberto Costa. O Dedic não sai com o Alberto Costa, não há... Para o Farioli e para o Porto é claramente Lá está. a maneira de jogar do Porto interessante. para um clube grande em Portugal é rara. Não vimos muitos clubes a jogar desta maneira, clubes grandes a lutar pelo título, e um jogador como ele encaixa perfeitamente, mas
Noutros, pediria-se se calhar mais qualidade técnica, mais capacidade de 1 para 1, técnico contra blocos baixos, mas o Porto é tão bom a criar aquelas oportunidades para pressionar e ganhar a bola alto e depois a partir daí criar oportunidades que o Alberto encaixa perfeitamente e não tem que desbloquear tanto blocos baixos porque manipula o adversário de uma maneira que a maior parte das equipas não consegue. Rodrigo, diz-me uma coisa, tu és anadista. Está aqui uma pessoa que é anadista e às vezes os comentários do YouTube e do TikTok e não sei o que é que são estes Pedem gajos. por analistas, é verdade. Pedem por analistas. Quem é que são estes gajos? O que é que foram no futebol? Pá, temos aqui um analista de uma equipa conhecida em todo o mundo, pelo menos para os mais atentos. Portanto, se não conhecem, estudassem. Tu dizes-me o que é melhor, Dedic ou Alberto Costa? Para ti. Para mim, eu diria que para uma equipa grande escolheria o Dedic mais vezes do que o Alberto Costa. Acho que o Alberto Costa pode chegar a uma liga maior mais facilmente que o Dedic. E falo de Bundesliga, falo de Série A, falo de que já lá esteve. Tanto é que já lá esteve, Premier League. Tem um perfil que hoje em dia se valoriza muito. O Dedic tem uma qualidade técnica que se calhar pode chegar mais longe. Pode ter um teto maior, não é? Como eu dizia há pouco. Mas também pode nem chegar perto. Vamos ver como é que a época corre, como é que ele defende contra melhores equipas. Até agora tem estado muito bem e acho que traz alguma criatividade ali à construção do Benfica que em termos coletivos eu nem sempre entendo o que é pedido ou qual é a ideia. E ele sozinho desbloqueia muita coisa. Mas pronto, essa é a minha resposta. Muito bem. Olhem, está respondido, deixem nos comentários. Exatamente. Tragam malta que não é. Afinal, tragam malta que não é analista, ou como começar a escrever agora. Caguem nos analistas, não queremos mais. Pá. Olhem, seguindo em frente na nossa conversa, temos aqui escolhas de mercado para fazer, meus caros. Temos falado muito do mercado de transferências, o mercado, à exceção da Arábia Saudita, desse oásis Arábia Saudita, já está fechado. E portanto. Não é verdade. Então. A Turquia ainda não fechou. Sim, a Turquia pode. A Turquia está a tentar fechar o Trabzonspor está a tentar fechar o Anana, se não fechou já. E se calhar o Galatasaray vai ter que fechar alguém, porque o Osimhen hoje lesionou-se gravemente, parece. Pronto. Não há lá da treta. Sim. Pois, seleções, né? Então, mas é engraçado, porque o tema das transferências é sempre muito pedido. O mercado, falaste muito do mercado. Pedido, é verdade. Não, vamos a isso. O que é que nós nos propusemos a fazer? Eu, o Maia, o Guarda e o Rodrigo. Cada um de nós tem 3 destaques principais. Não têm que ser individuais, ou seja, não tem que ser uma transferência em si. Pode ser um clube que operou muito bem no mercado, um movimento que fez sentido. Ou seja, cada um de nós tem que dar 3 destaques nacionais ou internacionais. Também o critério é alargado. Temos é que dar 3, cada um. Eu acho que é de bom tom começarmos com o nosso convidado, não é? Portanto, o Rodrigo, vou a ti. Este tema tem sido muito falado, pelo menos aqui na Europa, nos principais campeonatos europeus, não contando com a Turquia, o mercado já fechou e eu gostava de saber os teus 3 principais destaques nacionais e também internacionais, como tu quiseres, ou só nacionais ou só internacionais, como tivesse escolhido. Eu trouxe jogadores, até porque isto, estando no estrangeiro, há muitas vezes que eu não consigo perceber se um jogador foi mesmo contratado até o ver a jogar. Fala-se de tantos nomes e eu não acompanho assim as notícias hoje em dia. Estás mais ocupado a trabalhar, não é? E não dá para perceber às vezes se é real ou se não é. Mas eu trouxe 3 jogadores internacionais e nacionais. Nos nacionais vou ser muito básico, até porque o canal que tem os direitos de para transmitir a Liga Portuguesa aqui só dá os jogos de Benfica, Sporting, Porto e às vezes o Braga. Portanto eu não consigo ver tantos jogos como queria. Mas trago Froholt, pelo que já mostrou no Porto, porque eu não o conhecia antes de vir. Trago o Sudakov, pelo que eu já vi antes dele, e que acho que a maneira como chega, depois de ser garantida a Liga dos Campeões, tem que ser de um jogador que tem que assumir e tem muita responsabilidade e pressão até, porque parece que vai dar mais algum sentido àquela questão com bola que tu falavas que ainda não percebes muito bem no Benfica, sim. Não é? Sim, acho que é para isso que ele chega e vamos ver se traz.
E o Suárez do Sporting, eu acho que para 86% que eu fiz as contas dos jogos do Sporting na Liga Portuguesa, que são contra as outras equipas que não os grandes, acho que é um ponto de lança perfeito para as combinações e para a maneira como o Sporting joga. E tem muita qualidade, foi caro, sim, já não é novo, provavelmente não vai ser vendido, mas para render e para dar pontos e golos, acho que é um ponto de lança que tem encaixado muito bem com o Trincão, Pote, e depois até com o Mangas a chegar nas costas. E quando o Kenda ganhar o lugar, acho que também vai conseguir combinar bem com ele. Não sei se queres que eu aprofunde muito, mas internacional, trago 3 jogadores que eu quero ver jogar, não é necessariamente os mais caros ou os melhores, mas por diferentes motivos. E pus-me aqui em sarilhos porque trouxe jogadores com nomes esquisitos, portanto, Isso é que nós gostamos, é de sarilhos. Tu és especialista dos nomes e cada episódio eu aprendo uma palavra nova contigo e vocabulário tem sido, nesta temporada, tentado em grande. Tento trazer uma nova todas as semanas. Trouxe o Heisen do Real Madrid, o central que veio do Bournemouth. Eu acho que é uma mudança num clube grande que está a querer reestruturar-se com um treinador, com diferentes jogadores e traz ali um central à Barcelona para o Real Madrid. Acho que é o estilo dele enquadra-se ali muito bem e estou curioso para ver como é que ele se vai desenvolver sob pressão e tão novo num clube destes. Depois Já agora dizer Luís que acho Dias- que preferiste bem o nome dele, porque no outro dia era uma questão sobre como preferir o nome do Huysen, foi assim que tu disseste, não foi? Eu, por exemplo, dizia Acho que Dean Huysen, não é? Acho que é Huysen. Pelo menos ouvi Ok. muita gente dizer assim. Pronto, ainda bem. Depois, o meu segundo foi o Luís Dias, para o Bayern. Acho que passou assim quase despercebido. E eu sei que o Bayern, a nível interno, normalmente não facilita e parece fácil e às vezes é fácil. Mas eu gostei muito do Bayern. Eu gosto de ver o Bayern do Company. Não se falou tanto por esses motivos todos. Mas eu acho que a atacar contra blocos baixos são das melhores equipas a nível mundial. E no ano passado eles eram assim a minha escolha atrevida para a Champions, assim fora da caixa, e chegaram longe, podiam ter chegado mais longe. E eu acho que ele encaixa ali perfeitamente com o Olise, com o Kane, e é muito talento ali na frente. É um E ataque grande fantástico. jogador. É inacreditável e este Bayern na Premier League este ano, se calhar lutava para ganhar com a forma em que os outros clubes estão. Este Bayern este ano estaria na luta com o Liverpool à frente dos outros, na minha opinião. Pois, também me parece, mas vamos ver. Ainda agora começou. E depois a última, eu gosto muito do Reinders, que foi para o City, do Milan, e que traz assim algo diferente ao City. Eu tenho visto, os resultados não têm sido muito bons, mas eu tenho gostado de ver coisas diferentes no City do Guardiola. Eu acho que ele é a base de muitas destas diferenças, uma equipa mais móvel, menos estruturada, menos sólida. Se Tem um calhar médio que rompa. tem mais erro, mas também tem mais criatividade. Uhum. E eu, como adepto, gosto de ver isso. E acho que nota-se a intenção, tanto na equipa técnica como dentro do campo, do Guardiola mudar qualquer coisa para um futebol que nos últimos 2 anos, sinceramente, não. Sem sal. Como adepto, Sem sal. não me trazia tanta alegria a ver jogar. Sim. Portanto, essas são as minhas escolhas. Belas escolhas. Muito sobre mim, mas pronto. Acho que É o teu gosto. acho que é. Exatamente. Maia, segue com as tuas. Olha, eu como gosto de ter a mania de ser Depois no diferente. final comentamos as todos, tranquilamente. Tá bem. Eu como gosto de ter a mania de ser diferente. E nós gostamos disso. E vou estar aqui umas semaninhas de fora por outras razões. Quis trazer aqui uns nomes. Porque eu acho que nos mercados de transferência há coisas muito. As transferências que acontecem são muito interessantes, mas as que não acontecem também são muito interessantes. E eu acho que aquilo que se passou nos últimos dias de mercado, e há casos diferentes e há jogadores diferentes, eu trouxe 3 casos, uma de uma transferência que aconteceu e 2 transferências que não aconteceram. Ok. Porque queria discutir aqui também, não é mudança do paradigma no futebol, mas eu acho que há aqui grandes alterações na forma como os jogadores neste momento são uma entidade muitas vezes quase tão grande como os clubes. Temos o exemplo claro do Isaac, o Alexander Isaac, e também do Gyökeres à nossa escala, mas do Isaac, porque é uma coisa que sempre se viu, não é? Os jogadores ficarem insatisfeitos por não saírem.
mas o bate-pé e a preponderância que os jogadores neste momento têm e que colocam os clubes de mãos completamente atadas é uma mudança muito grande no paradigma do futebol neste momento. Nós temos jogadores como o Gyökeres aqui em Portugal, mas o Isaac foi mesmo... Estamos a falar da maior transferência de sempre do futebol britânico, não é? Estamos a falar de uma coisa de uma dimensão absurda entre dois clubes que sempre foram rivais, mas que neste momento ganham um nível de rivalidade ainda maior. E já agora aconselho, porque também li hoje o artigo muito interessante que está no The Athletic sobre o processo todo. É mesmo uma coisa muito complicada que envolve aparentemente problemas inclusive entre o Eddie Howe e alguns dirigentes do Liverpool que são amigos desde os tempos do Portsmouth e que o facto de o Eddie Howe ter sentido que isto foi uma traição enorme deles, o facto de ter estado um acordo pré-fechado de renovação de contrato do Isaac no outro verão anterior. Há aqui várias questões que me levam a crer que o papel do jogador, por todas as razões e mais algumas, mudou mesmo. O jogador neste momento tem tanta preponderância muitas vezes do que os próprios clubes. Os clubes que muitas vezes são diabolizados, e muitas vezes bem, é verdade. Há momentos em que o Isaac é um jogador, é um ativo fundamental, que neste momento vai para o Liverpool por aquilo que fez no Newcastle. E parece-me que muitas vezes, é verdade que nós não estamos por dentro de tudo, mas muitas vezes há uma ingratidão com os clubes também. E se calhar isto é uma visão um bocadinho ingênua do futebol, e se calhar eu sou um bocadinho ingênuo nisso, mas por exemplo, a forma como o Gyökeres sai do Sporting, ou a forma como o Isaac quis sair agora do Newcastle, fazem-me alguma confusão. E portanto são dois casos que eu queria levantar. E por outro lado, a não saída do Mark Guéhi do Crystal Palace também para o Liverpool é muito interessante. Acho um movimento muito interessante e um bate-pé, neste caso, o treinador, perante uma direção que prometeu que não venderia o Guéhi, depois já ter vendido nos últimos anos as grandes estrelas, não venderia o Guéhi nos últimos dias do mercado porque é o Glasner, não é? Que é o treinador do Glasner, sim. do Palace. Pronto, a garantia que a direção do Palace deu ao Glasner é que nunca não venderia o Guéhi se não arranjasse a tempo substitutos para ele, até porque saiu o Holiday ano passado, este ano saiu o Eze, já tinha saído há uns anos, e não houve reforços de caras para estas posições nunca. Portanto, o Palace tem-se renovado com alguma demora, mas principalmente houve um grande trabalho ano passado do Glasner. E ele, houve este bate-pé e, aparentemente, este bate-pé, o Guéhi só não sai para o Liverpool porque, efetivamente, houve uma ameaça do Glasner de sair no último dia de mercado do Palace por não estar cumprido. E isto também é interessante. O próprio Guéhi, que é campeão de equipa, é um símbolo daquele clube, tem a certeza absoluta, por outro lado, contrapondo aquilo que o Isaac fez, será um profissional de excelência na mesma. Tendo também garantias claras de que no próximo mercado, em janeiro ou no final do ano, que acho que acaba o contrato, sairá. Finalmente, também porque queria a vossa opinião sobre o tema desta semana, aqui em Portugal, que foi o litígio entre St. Just e Frederico Varandas, ou o Sporting. E neste queria a vossa opinião, porque acho que estamos perante um caso de muito má comunicação entre ambas as partes. E, curiosamente, no Sporting tem havido algumas. Eu tenho sido bastante elogioso da direção de Frederico Varandas, mas a verdade é que tem havido aqui alguns casos destes, e sei que o Azevedo tem opiniões a dar sobre isto, porque até acho que escreveu no Twitter sobre isto. Não bate muito certo. E acho que o St. Just, voltando a esta coisa de haver quase uma personalidade jurídica dos jogadores neste momento, felizmente têm todos um sítio onde falar e onde demonstrar as suas opiniões, neste caso são as redes sociais, tantas vezes criticadas. Eu acho que o jogador faz um dos melhores comunicados que me lembro de ver no futebol moderno um jogador fazer. Honesto, muito correto, muito frontal, muito sucinto, a defender a sua situação, a expor os clubes para onde ia. Teve no Osasuna, o Sporting tinha aceito o União Berlim. Achei muito interessante. E sem desrespeitar o clube onde está. Acho que só para concluir, estiquei um bocadinho, mas só para concluir, acho que há aqui uma mudança de paradigma na forma como o ser individual, que é o jogador de futebol neste momento, lida com isto, para o bem e para o mal. E por isso é que quis trazer aqui casos que para mim geriram bem a situação e outros casos que para mim não geriram bem a situação. Antes de ir ao guarda, deixa-me só dar o meu toque sobre esta questão que tu abordaste em geral, mas pegando no nosso caso aqui mais próximo, que é do St. Just, porque de facto fui eu que escrevi isso e porque me parece claramente uma situação muito mal
trabalhada, e eu já ando a dizer há algumas semanas, quer aqui, quer a vocês em off, que me parece que as coisas no Sporting, pelo menos em termos de comunicação interna, não estou a dizer externa, interna, não estão a ser, não há um acordo total, não está a haver uma ligação total e forte, estão um bocadinho desconexas entre aquilo que... E este caso o Santos Justo para mim foi paradigmático, porque, e depois a direção do Sporting, claro que vem tapar um bocadinho o sol com a peneira, e faz muito bem, porque a comunicação externa também é importante e há que defender os interesses do clube, etc, etc. Isso faz todo o sentido do ponto de vista do Sporting. Mas o jogador, como tu disseste, Maia, veio expor com sinceridade, e parece-me importante, sem desrespeitar a instituição Sporting Clube Portugal. O final dele é muito forte e é muito bom, é bonito, e portanto parece-me que isso é importante na forma como o Santos Justo clarificou a questão. A verdade, algures, estará no meio entre aquilo que o Santos Justo diz e aquilo que a direção do Sporting depois vem dizer. E parece-me que e provavelmente sairá em janeiro. Provavelmente sairá em janeiro. Parece-me que é claro que há esse poder crescente do jogador que tu falavas inicialmente. 2, neste caso específico do Santos Justo, uma desconexão entre aquilo que foi dito e prometido ao Santos Justo no início da pré-época, no final da época e no início da pré-época, pela direção, aquilo que ele vai percebendo, não lhe é comunicado durante 2 meses pela equipa técnica, ele diz isso, ele foi percebendo pelos minutos de jogo, por tudo isso, depois pelas intenções dele em sair e pelos acordos falhados, mas também com o respeito que, disse ele, foi mantido entre ele e a sua parte e a direção. A sua parte não, a sua entourage e a direção. Portanto, com grande abertura, e a direção até a dizer, naturalmente, que se não saíres, tens contrato connosco, fazes parte do clube. E depois o Santos Justo chega ao treino com a equipa principal e é mandado para a equipa B pela equipa técnica. Portanto, sim, a comunicação com o Santos Justo parece que tem para fora. E sabe disso pelas redes sociais. E sabe disso pelas redes sociais quando chega a casa. Portanto, se isto não é desconexão entre 3 partes, eu não sei o que é desconexão. Sim, e há aqui um tema que eu também acho que é interessante, e que estamos a ver isso neste momento, e falaste dessa questão dos jogadores terem mais poder, acho que foi a expressão que tu usaste, e eu acho que é um desafio muito interessante para os clubes, e que há muitos clubes que estão longe de saber lidar com isso, que é os jogadores têm efetivamente tem uma personalidade jurídica maior para estas situações, para o bem e para o mal, seja para lidar bem com as situações ou não, porque depois também tem uma entourage atrás, muitos deles fazem... Pode fazer muita porcaria, sim, que se fazem a cabeça e que é isto e aquilo. E deixam de aparecer e deixam de fazer 30 por uma linha. Por exemplo, acho que aquilo que o Gyökeres fez e que o Isaac fizeram é inacreditável. Não é nada ético. Imagina pensa noutra profissão qualquer. Tens um contrato de trabalho como uma empresa ou como uma organização qualquer na qual tu trabalhas. Dava justa causa para a entidade patronal. Dava. Só que o que é que acontece aqui é que são ativos tão importantes que não podem desvalorizar, e portanto os jogadores também sabem isto. Isto é muito interessante, porque os clubes, como é que um clube lida com o maior ativo como o Gyökeres? Como é que o Sporting lida com isto? Sem dúvida. Já ia deixando dizer-vos, Rodrigo, que o Sporting esteve bem, na minha opinião. Sim, a justa causa iria originar aquilo que o jogador quer era sair facilmente do clube. O clube estaria entalado de qualquer maneira. E aí esteve bem a direção do Sporting, na minha opinião, já para dar os dois lados. Nesse caso esteve bem. Diz, Guarda, desculpa. No caso deste tinha que ser uma entidade como a FIFA, como a UEFA. Sim, ia ter que ir para cima. Quer dizer, forças a saída dessa forma, mas depois quem é que comprova isto, né? Eu sei que estás muito feliz com o Isaac, mas o homem abriu um precedente complicado para a própria muito carreira. Complicado, sim. Eu estou feliz com a ida dele para o Liverpool, mas confesso que nas últimas semanas não gostei nada desse processo. Não gostei mesmo. E houve uma altura que até comentei com vocês, creio eu, que uma altura em que eu quase disse, prefiro que ele não vá para o Liverpool sequer, neste momento. Sim, mas já não havia condições para ficar no Newcastle. Só que já não havia condições para ficar no Newcastle. Lá está, o ambiente ficou degradado. Guarda, avançamos para as tuas escolhas. Vamos, olha, vou ser muito rápido, não é necessariamente jogadores. Sim, não tem que ser. São situations. Trago aqui um dado que é a Premier League sozinha gastou mais que a Bundesliga, que a Liga, que a Liga e que a Série A, todas juntas. Os clubes da Premier League gastaram mais. Gastaram 3 mil milhões de libras, isto deve dar para aí 3 mil milhões e 200. Deve ser uma coisa assim convertido, não sei como é que está a libra neste momento. Meu Deus do céu, não tinha noção desse dado.
Que eram as outras ligas todas juntas. É uma coisa absurda, pá, pegando no mau exemplo do Barcelona, o Sunderland gastou mais que o Barcelona, também não é o melhor exemplo porque tem uma série de problemas para inscrever jogadores, mas diz aí. Mas a La Liga reduziu muito Os outros clubes todos. também porque há a questão do fair play interno. Sim, mas a La Liga, o clube que mais gastou foi o Atlético de Madrid. Sim. É verdade. E que fez O um resto- mercado menor agora do que grandes equipas, do que muitas equipas da Premier League. Sim, mas há um claro desinvestimento na La Liga. Claro Sim. desinvestimento nos clubes da La Liga porque há a questão do fair play financeiro interno. Sim. Sim, tem Há menos vendas também grandes Sim. comparando com a Premier League, até a Arábia veio facilitar isso, não é? Menos vendas grandes também, que depois não permitem investimentos tão grandes. Sem E dúvida. eles percebem pela própria questão do Barça que todos os verões, todos os verões e todos os invernos, todas as janelas de transferência se vê apertado para inscrever jogadores, ou consegue inscrever jogadores da vida durante 6 meses. Agora aquele miúdo do Copenhague que eu quero ir para o Porto, eu não consigo dizer o nome porque é demasiado estranho. Bardi. Acho que pronto, é como? Não sei, eu estou a dizer Bardi. Não sei se é assim que se diz. Rodrigo, Na entra aqui na camisola guerra dos tem nomes. Rooney. R-O-O-N-Y, porque é demasiado difícil o apelido. Isto é a justificação. Rooney Bardi. Vou tentar ver. Pronto, ele aqui. foi inscrito na equipa B porque o Barça mais uma vez vê-se a rasca para inscrever os reforços todos na principal, e ele já veio dizer: eu não vim para a B, eu vim para jogar na principal. Portanto, pá, os amigos resolvam-se com isto. Mas pronto, esse é o meu dado, é que a Premier League continua a gastar, então as transferências entre eles, nós às vezes comentamos coisas absurdas, jogadores completamente, pá, não diria banais, mas que não valem 50 milhões, 60 milhões, que às vezes são transferidos, que em situações normais seriam pelos 20, 25 e já era demais. Dentro da Premier League vou destacar o Grealish no Everton, não está cá a Rita, mas eu preencho essa cota. Eu gosto muito do Grealish, acho que fez bem de chão patamar e acho que se vai dar bem neste Everton. Espero que lhe corra bem, porque sinceramente é um jogador que eu aprecio e fazia-lhe falta sair da vida. Acho que gosto de ver o Grealish com alegria. É um tipo que eu simpatizo mesmo fora do campo, acho que tem uma personalidade interessante. E pronto, gosto dele, espero que se dê bem. Não gosto tanto do Everton, e sou mais como o nosso amigo Azevedo, mas pronto, ele já está a bébia. Em termos nacionais, pá, é o que se passa em Guimarães, não se percebe. A equipa de há um ano do Vitória não existe hoje. O Varela sai, ninguém percebe muito bem no último dia de mercado, ia para a Arábia, depois acho que acabou por ir. Se não foi para a Arábia, foi para o Qatar, ou desistiu de competir, mas fez ele muito bem, porque ele também, se formos a ver, nunca competiu muito bem. O que o Varela fez nunca foi bem competir. Mas acho que fez muito bem ir ganhar o dele, mas quer dizer, o Vitória não se reforçou com ninguém, ficou com o Charles, que é uma armadilha, sempre foi, no Marítimo. Acabou por não contratar um guarda-redes? Não. O Charles no Marítimo pareceu o perfume da Jean-Paul Gaultier, não tinha braços. Olha, eu não tinha ouvido ainda. Sim, senhora. Ouviste, mas da equipa do Vitória de há um ano, o Manga saiu, Caio César sai, o Manu sai. E acho que saiu mais gente, se não estou enganado. O João Mendes também. Costa? O Alberto Costa sai a meio também. O João Mendes sai este ano, vai para a Turquia, que também ninguém o aproveita, sabe-se lá como. Sai o Andal agora no último dia de mercado por 3 milhões, que é ridículo. E é uma coisa que não se percebe, porque supostamente o ano passado houve interessados, tanto Benfica, Sporting e Porto foram bater na porta. E falavam sempre valores a rondar os 10 milhões. A única razão que eu encontro é o método de pagamento, é o Vitória prestado dos 3 milhões já. Agora. É a única que eu encontro. Mas supostamente o ano passado equipas nacionais foram-lhes bater à porta e receberam outros valores como resposta. Agora sai para uma equipa como uma Estrela Vermelha. Também acho que o Andal tinha futebol para mais, mas vamos ver, são opções e de certeza que financeiramente lhe vai compensar. E é uma carreira gira, Vitória e Estrela Vermelha. É aqui romântica, mas eu acho que acaba por não se reforçar. Sai muita gente, não entra ninguém. O Vitória parece que anda sempre nesta roda viva. Parece que o treinador também está a prazo. Se não saiu no início da época, depois era mais um bocadinho. Até fizemos um mito ao facto se ele era o primeiro a sair. Se era já agora, nesta pausa. Era este supostamente o deadline dele, mas ainda lá está. Provavelmente também depois quem é que entra? Há de ser o da B, porque não chega ninguém de fora para forçar Sim, parece tudo um bocado. Nem uns quantos. Os da uns quantos que aceitam ir para a Vitória. Não se preocupem. Sim, dentro do núcleo que anda sempre aí a girar. Sim. Mas, e depois temos o presidente do Vitória a dizer que fica em quinto. Sim. E que sai se não ficar não parece. Que sai que se não ficar em quinto e que tem equipa para ficar em quinto, pá, eu dou-lhe não sei quantas equipas que neste momento parece que tem mais hipóteses de ganho. Logo ali ao lado o Famalicão, por exemplo.
Famalicão, Gil Vicente. Moreirense? Moreirense. Não é preciso sair não é preciso sair de Guimarães para encontrar Não um é preciso. Por falar em quinto, agora se preciso de uma coisa para não me esquecer, só para falar em quinto, que é para não me esquecer, porque a Rita fico feliz porque ficámos a saber até através de Frederico Varandas que Eduardo Quaresma está à frente de Saint Just na lista de centrais. E portanto o quinto central é Saint Just. O E, portanto, quarto é Quaresma. foi uma questão que eu levantei no primeiro episódio. Eduardo Quaresma está à frente de Saint Just. Portanto, Verdade. está a subir na escadinha. Atenção. É verdade. Já não falta tudo. Mas pronto, as minhas notas de mercado são estas. Sim, senhor. Guarda, vou começar com as minhas 3. São 3 diferentes, abordagens diferentes ao mercado. Começo pelo mercado do Porto. O Porto conseguiu acrescentar muita qualidade a um plantel que claramente carenciava de qualidade, de liderança, de jogadores diferentes e acima de tudo o Porto contratou muito bem pelo acrescente de qualidade, mas por esse acrescente de qualidade vir perfeitamente em conta com as ideias do novo treinador, Farioli. Portanto, parece-me que tudo isto faz sentido e que houve aqui uma simbiose. Alberto Costa, Bednarek, Kivior, Pablo Rosário, jogador do treinador, Farholt, naturalmente, Gabri Veiga, Luke de Jong, Borja Sainz, estes jogadores todos, o Porto carenciava destes jogadores praticamente todos. E, portanto, foi um ataque feroz do Porto ao mercado que fez sentido, na minha opinião. O Porto tinha que investir assim para dar um abanão também interno e externo. O Porto é um clube com força e precisava disto. Portanto, belíssimo mercado do Porto porque contratou muita qualidade que carenciava e que vem ao encontro das ideias do novo treinador Farioli. Portanto, tem os ovos todos para fazer a sua omelete Farioli. O meu segundo destaque é romântico, é Antony no Betis. Acho que esta transferência de Antony para o Betis é a representação de facto de que no futebol e na vida o mais importante é estar num sítio onde te querem e onde és feliz. E o Antony foi recebido como um príncipe, como um rei em Sevilha. Tem sido lindo ver este processo, as mensagens dos colegas, a forma como o Isco ficou felicíssimo quando soube que ele ia voar para Sevilha. Os adeptos do Betis, o futebol é muito sobre isto e eu sou um romântico do futebol e adoro aquilo que se tem vivido com o Betis e com o Antony. Portanto, dar esse destaque ao Antony que vai naturalmente, como esteve nesta segunda metade da época, explanar muito melhor a sua qualidade num sítio em que é muito querido e em que está muito feliz. E em terceiro lugar, dar destaque à ida dos já desatualizados para a Itália. Pego em Modric para o Milan, mas acima de tudo no empréstimo do Akanji para o Inter, que vai procurar uma nova energia, ou ao mesmo tempo que o City quer procurar uma nova energia com a contratação de novos jogadores. O Akanji parece-me e o De Bruyne a custo zero para o Nápoles, parece-me que quiseram claramente uma nova energia na sua vida, na sua carreira. O Akanji vai para um grande Inter que está a precisar de se encontrar com o Kivu ou sem o Kivu, e o Kevin De Bruyne vai para uma cidade e para um clube fantástico e que eu acho Bela que está Série A, a caminho do bicampeonato. Bela Série A que temos em mente. Sem em dúvida. vista. Bela Série A. Estes Bom foram os início da meus três Roma. destaques. Bom início da Roma. Sem dúvida. O Gasperini não falha. 2 jogos, 2 vitórias. Fecha lá com o Mito of Fact. Sim, guarda, vamos ao último tema, temos que é o tempo. Mito of Fact, não é? Pá, isto ainda havia aqui tempo para bater no United, quer dizer, devia haver, só que a conversa foi boa e Exatamente. o tempo passou. Também não queremos esticar muito a corda para além da hora e meia. Portanto, o meu mito ao facto é simples. Estamos quase aí no Natal e a minha pergunta é: Amorim chega ao Natal? Mito ou facto? Olha, pronto, eu meti a pergunta na positiva. Para mim é mito. Portanto, não chega ao Natal, Amorim. Rodrigo. Facto, mas aqueles jogos do Boxing Day ali, mesmo antes daqueles jogos todos seguidos, pode ser, mas é facto. Chega. Sou eu? Eu acho que é facto. Eu acho que ele vai fazer top 6. Portanto, É isso. facto que chega ao Natal. vai fazer top 6. Vai acabar a época no top 6. A tua pergunta era negativa, certo, guarda? Não, mas Não chega ao Natal. Mito ou facto? Positiva. Chega ao Natal. Mito Chega ou ao Natal. facto? Ok, então eu concordo. Concordo É que é facto, porque acho que se era para cair, tinha sido logo a seguir esta eliminação contra o Grimsby, que foi escândalo, nacional e internacional. Se não caiu aí é porque de facto há uma conexão e uma simbiose entre Ruben Amorim e a board do United. Isso não passa muito cá para fora, dito, expresso, mas tacitamente parece-me que sim. E portanto
Diria que E finalmente conseguiram despachar dois dos piores jogadores do plantel, o Anana e o Oilund, portanto. Então, só para recapitular, para vocês o Amorim vai chegar ao Natal, para mim sim, não. para mim chega ao Natal. Ou seja, É isso mesmo. é 3-1, não é? Para o Guarda não chega ao Natal Ruben Amorim. Se calhar fica-se já pela próxima pausa de seleções. O Guarda, tendo em conta o calendário. Mas se calhar convinha estar menos preocupado com eleições de outros clubes. Pá, isso foi ridículo. Isso, mas pronto, nem vamos falar sobre Estar isso. menos preocupado com eleições de outros clubes. E 2, se calhar tentar arranjar planos B e C e D. Não sei. Tentar ganhar jogos. Ganhar jogos. Tentar ganhar jogos. Ganhar jogos. É isso mesmo. Deixem nos comentários, malta. É isso, deixem nos comentários sobre tudo, particularmente, diga eu, sobre olha, perguntas que quiserem fazer ao Rodrigo, para o Rodrigo ir lá responder também. Rodrigo, vais lá ao... Pá, o Rodrigo tem trabalho, o Rodrigo tem mais que fazer. É verdade, tenho que trabalhar e estou a trabalhar muito bem no Seattle Sounders, portanto não se esqueçam disso, malta que vai ouvir. E já sabem, subscrevam, deixem as 5 estrelas no Spotify, que é importante também. Ouçam e vejam, comentem, participem, mandem sugestões, mandem perguntas e revoltem-se e também elogiem, estão à vontade. No segundo posto da democracia é assim que nós gostamos. Rodrigo, obrigado por teres estado connosco aqui, é sempre um gosto ter-te aqui e receber-te no segundo posto. E Maia Até um dia destes. Maia até um dia destes, até daqui a umas semanas. Guarda, estamos cá para a semana. Um grande abraço a todos, malta. Para a semana há mais segundo posto.